1 Crônicas, capítulo 28. Nós vamos ler os versos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9 e verso 10. A palavra de Deus diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra e pela oportunidade que temos de aprender com ela mais uma vez esta manhã. E é isso que nós queremos: edificação na tua palavra, aprendizado, mudança, transformação da nossa vida. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que vamos ouvir. Que o nosso coração se abra, meu Deus, para que a tua palavra possa fazer transformação na vida de todos nós. Coloco a minha vida em tuas mãos, clamo pela tua unção, pelo poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar tua palavra e ela venha de forma poderosa quebrar as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos dar ouvidos à tua voz essa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, nesse texto que lemos aqui, uma parte dele, não é? A gente vê Deus levantando Salomão, filho de Davi, para uma grande obra, a obra da edificação do templo, que foi permitido, abençoado por Deus, aquele projeto de construção de um templo para o Senhor. E nesse momento, Salomão está sendo incumbido por Deus, referenciado pelo seu pai Davi, a começar essa grande obra. Davi, que é o pai de Salomão, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem sensível à voz de Deus, foi um homem usado tremendamente para escrever a maior parte dos salmos que nós temos na Bíblia, um homem que ouvia a voz de Deus, que se arrependia, que se quebrantava diante do Senhor, e por isso ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Era um homem esforçado, era um homem fiel, um homem dedicado ao Senhor. Porém, ele não poderia construir o templo. Não caberia a ele esse trabalho. A palavra de Deus dá aqui algumas razões para isso. Uma delas está em 1 Crônicas, capítulo 23, no primeiro versículo. Diz assim: Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Davi estava velho, diz a Bíblia, estava idoso nesse momento e não haveria, portanto, condição para que ele construísse o templo, para que ele tocasse aquele projeto. Esta é uma das razões. E a segunda e mais importante delas está em 1 Crônicas 28, o capítulo que a gente leu, só que aqui no versículo 2 e no versículo 3, diz: Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos, meu e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Deus mesmo o proibiu. Talvez a idade não fosse tanto um problema, porque quando estamos sob a bênção de Deus, não há idade para fazermos alguma coisa, não é verdade? Quando Deus está apoiando, aprovando, a idade não é tanto um impedimento. Mas o principal impedimento foi esse. Ele tinha a intenção no seu coração, mas Deus mesmo o proibiu, porque disse: você é um homem de guerra, e você já derramou muito sangue. Essa foi a maior das razões para não ser ele aquele a edificar o templo.
Mas Deus deu a ele um sucessor que poderia fazer isso. O versículo 5 diz assim: e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Deus mesmo, então, escolheu a Salomão como sucessor de Davi no trono e também com a incumbência de edificar o templo. Veja, há um sentido espiritual nessa escolha. Salomão é o nome do seu filho, e o nome Salomão significa pacífico. Veja, Davi não poderia porque era homem de guerra. Salomão era pacífico. Davi derramou muito sangue. Salomão tinha paz até no seu nome. Então, a edificação do templo, segundo a vontade de Deus, deveria ser feita por um homem pacífico, não de guerra, por um homem de paz. Assim diz a palavra do Senhor. E veja, a Bíblia diz através do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, né, que todos nós conhecemos, nas bem-aventuranças, no versículo número 9, está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de quê? De filhos de Deus. Salomão, então, aqui é um precursor daquilo que Deus, mais adiante, diria, serão chamados filhos de Deus. E Deus diz: eu escolhi Salomão como filho, e eu lhe serei pai. Salomão, o pacífico, o filho de Deus, chamado para edificar o templo, a casa do Senhor. Então, queridos, os filhos de Deus são os únicos que podem edificar a casa de Deus. E hoje eu creio que nós somos os filhos de Deus. Posso crer nisso? Por que nós somos os filhos de Deus? Porque em João capítulo 1, verso 12, está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Falando de Jesus. Quem recebeu Jesus, quem creu no seu nome, recebeu de Deus o poder de se tornar um filho de Deus. Filho de Deus não é todo mundo, como as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus, não. Filho de Deus é aquele que creu em Jesus e por isso recebeu o poder de deixar de ser apenas uma criatura e se tornar um filho. Só os filhos de Deus, nós, podemos edificar a casa do Senhor. E aqui estamos para fazer exatamente isso. Concorda comigo? Nós estamos aqui como filhos de Deus para edificar a casa do Senhor. Não mais apenas um prédio ou um edifício, mas a igreja do Deus vivo, que é composta pelos filhos de Deus. Essa igreja é viva, feita por filhos de Deus, edificada pelos filhos de Deus, e isto se cumpre como um princípio de Deus desde o momento em que ele permitiu a construção de um templo. E Salomão também, diz a Bíblia, foi chamado por um outro nome. Veja, o profeta o chamou de forma diferente. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo número 25, a palavra de Deus diz: Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Natã, quando recebeu o menino Salomão em suas mãos, deu a ele um nome, Gedidias, que quer dizer amado por Deus, amado por Javé. Esse é o significado do nome dado também a ele pelo profeta Natã. Um pacificador, um homem de paz, amado por Deus. Esse foi o homem escolhido para fazer a sua obra. Se nós queremos fazer a obra de Deus, se nós queremos ser edificadores na casa do Senhor, nós também temos que ser filhos de Deus, amados por Deus. Todo filho é amado por Deus. Todo aquele a quem ele fez filho é amado por ele. E somos nós que temos hoje a incumbência de edificar a casa do Senhor. Salomão construiu um templo,
e nós estamos construindo o reino de Deus. A igreja está estabelecendo o reino de Deus. Essa é a nossa função, essa é a nossa obra, levar o nome de Deus, nosso Pai. Para isso temos que ser pacificadores, amados por Deus, para aplicar essa verdade nas nossas vidas e edificarmos a igreja, ao invés de destruirmos e derrubarmos a casa do Senhor. Mas no texto que nós lemos aqui no início, antes de contar essa história, voltando ao primeiro livro de Crônicas, capítulo número 28, versículo 9 e 10, depois que Davi revelou a todos que Deus não lhe permitiu construir o templo, mas que escolheu seu filho Salomão para fazer isso, Davi termina essa parte da história dando conselhos ao seu filho Salomão. Conselhos de um pai ao seu filho, para que esse estivesse apto a fazer aquilo para o qual foi chamado e escolhido por Deus. Veja, irmãos, Deus nos escolhe para fazer a sua obra. Eu creio que todos nós fomos escolhidos por Deus. Assim que a Bíblia fala dos crentes em Cristo, Jesus disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então nós também somos escolhidos do Senhor. Mas como escolhidos de Deus, também recebemos um propósito, uma missão, edificar a obra de Deus, edificar a casa do Senhor. Só que nós podemos cumprir ou não a missão que recebemos. Nós podemos agir de acordo com ela, ou nós podemos agir contrários a ela. Quantos são os filhos de Deus que agem contrários ao propósito de Deus para as suas vidas? Isso é possível? Sim, é possível, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Somos filhos porque o cremos e o recebemos, mas podemos ser contrários aos seus propósitos e sofreremos as consequências dessas escolhas em nossa vida. Sofremos consequências de escolha como qualquer outra pessoa. Isso não invalida a condição de filhos, mas não vivemos na plena vontade de Deus, porque decidimos fazer a nossa vontade. Então Davi diz a Salomão e diz ao povo: olha, foi ele que Deus escolheu para fazer isso. Foi ele a quem Deus deu essa missão, mas eu vou aconselhá-lo para que ele possa viver de uma maneira que realmente seja possível realizar a vontade de Deus. Por isso eu creio que esses conselhos de Davi como pai servem para nós também como cristãos, irmãos, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Ouvir as palavras desses conselhos. No mundo diz um ditado que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, né? Esse é o pensamento materialista. Só que conselhos de Deus são bons. E melhor, são de graça. Deus não cobra nada para nos aconselhar. Nós temos a Bíblia aqui disponível para pegar todos os conselhos de Deus, que são melhores do que conselhos de qualquer outra pessoa, e eles são gratuitos, irmãos. Davi está dando conselhos preciosos a seu filho Salomão, que nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos também aplicar à nossa vida. Porque depende destes conselhos, do cumprimento desses conselhos, o cumprimento da nossa missão. Davi sabia que Salomão não conseguiria fazer se ele não seguisse esses conselhos, se ele não assumisse na sua vida certas normas, certas disciplinas. Irmãos, nós temos algo a fazer, nós fomos escolhidos para fazer, mas se eu não quiser fazer, não farei. Se eu não me empenhar, não farei. Se eu não me preparar, não farei. Não adianta ser escolhido se eu não me preparo, se eu não me dedico, se eu não me empenho, se eu não tenho disciplina sobre a minha vida. O que Davi está dizendo a Salomão são conselhos de disciplina, para que ele então seja capaz de realizar aquilo que Deus programou. Porque Deus tem programas para nós, Deus tem planos para nós, mas eu posso atrapalhá-los se eu não me preparar, se eu não der ouvidos à palavra de Deus, se eu não fizer a minha parte nessa história. Não posso dizer, eu fui escolhido por Deus, faço o que eu fizer, a coisa vai acontecer. Não é assim que funciona. Quem escolheu Saul foi Deus também. E Saul botou tudo a perder
não é, irmãos? Tudo é uma escolha de Deus, mas as coisas não acontecem no automático. Eu preciso estar preparado para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, porque senão eu me torno uma barreira. E aqui estão os conselhos de Davi, que eu espero que a gente dê atenção essa manhã, para que os planos de Deus sobre as nossas vidas possam todos eles se cumprir. No versículo 9 que a gente leu, Davi começa dizendo assim a seu filho: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Primeiro conselho básico aqui, né? Salomão, você foi escolhido por Deus. Deus te tem por filho e será o teu pai. Mas você precisa conhecer o Deus de teu pai. Quem era o pai de Salomão? Davi. Davi está dizendo: conhece o meu Deus, da mesma maneira que eu o conheço. Eu não sou o homem segundo o coração de Deus, porque há uma intimidade entre mim e Deus. Então, Salomão, conhece o Deus de teu pai. Tenha você essa experiência. Não é possível nenhum de nós fazer a obra de Deus sem ter intimidade com Deus, irmãos. Sem conhecê-lo de verdade. O que quer dizer conhece? Se eu perguntar para alguém, conhece Jesus? Todo mundo diz que conhece. Você conhece Deus? Aí piorou, né? Porque Deus é tão genérico, e todo mundo que não é ateu vai dizer que conhece Deus. Cada um o seu Deus. Conhece o Deus de teu pai, não é apenas um conhecimento mental sobre uma pessoa, mas é um conhecimento de intimidade, o que Davi está querendo dizer aqui. Você não vai poder fazer a obra de Deus sem ter com Deus um relacionamento de intimidade. E esse conhecimento é parte da nossa experiência de conversão verdadeira. Por isso, só os verdadeiramente salvos podem fazer a obra de Deus. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus, conversando com um homem culto, letrado, formado, religioso, disse para ele o seguinte: versículo 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está falando isso para Nicodemos, um cara religioso, conhecedor da Bíblia de trás para frente. Mas está dizendo, nada disso importa se você não nascer de novo. Então você tem que conhecer o Deus com intimidade. Ora, Nicodemos conhecia muito bem Deus, porque ele tinha teologia, ele era formado, ele tinha Bíblia, ele tinha estudos, ele tinha tudo isso. Mas quando Davi diz, conhece o Deus de teu pai, ele não está mandando ele fazer um seminário, ele não está mandando ele fazer um curso de teologia, ele está mandando ele ter intimidade com Deus. Você pode fazer um curso de teologia e sair mais ateu do que você entrou. Sabia? Então ele não está mandando você fazer isso, ele está mandando você conhecer. Como disse Jesus, você precisa, Nicodemos, nascer de novo. Porque toda essa tua instrução a respeito de Deus não significa um conhecimento de Deus. Então você precisa nascer de novo. E conhecer Deus aí sim é diferente. Olha o que Jesus diz aqui em João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse conhecimento verdadeiro de Deus, nisto se traduz a vida eterna, como disse Jesus. Vida eterna é isso, é você conhecer Deus de verdade, conhecê-lo com intimidade. Então o primeiro conselho de Davi é, você precisa conhecer Deus. Para nós, a gente tem que conhecer Deus. Aí você, pastor, estou aqui na igreja há mais de 10 anos, será que eu não conheço Deus ainda? Eu falei, não sei, você que responde por você. Eu não posso avaliar ninguém nesse quesito intimidade. Posso? Não posso. Ninguém pode avaliar o outro aqui. É eu que preciso me avaliar. Talvez Salomão também tenha pensado, poxa, eu conheço Deus. Meu pai está mandando eu conhecê-lo? Eu já conheço, mas Davi falou isso por uma razão, você precisa conhecer mais. E quanto é suficiente? Aí a gente está perdido. Porque veja só o que diz a Bíblia em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, todo mundo sabe o texto? De cabeça já? Oséias 6, 3. O que diz aí?
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Quanto eu tenho que conhecer a Deus? Infinitamente mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, é um exercício contínuo. Não vai chegar um dia que você vai dizer, agora eu conheço Deus. Não vai chegar esse dia, porque você tem sempre mais alguma coisa para conhecer. Um curso de teologia, você pode começar e terminar. Pronto, fiz aqui o curso, conheço agora teologia. Acabou, não preciso estudar mais nada. Isso é uma coisa. Agora, Deus não. Quanto mais você acha que você conhece, mais você precisa conhecer. Por isso o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é um conhecimento mental, mas é um conhecimento de intimidade. Então, Salomão precisava ter essa intimidade com Deus. É disso que Davi está falando. A mesma intimidade que eu tenho, você tem que ter também, meu filho Salomão. Então, você precisa conhecer o seu pai de uma maneira mais profunda. Porque Deus já conhece você. Sabia disso? Deus conhece todos nós. Mas nós temos que conhecer Deus. Que Ele já me conhece, eu não tenho dúvida. Mas que eu preciso conhecê-lo, isso também é verdade. Para fazer a obra de Deus, o primeiro conselho é, conheça o Deus de teu pai. Veja como Deus falou com Jó na sua experiência, não é? Diz aqui a palavra de Deus, Jó 42:5, lá no final de tudo aquilo que Jó sofreu, ele dá aqui uma declaração tremenda. Ele também era um homem bom, Deus diz, não havia homem justo como Jó sobre a terra, era um homem diferente de todos os demais, mas no final, versículo 5 do capítulo 42, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja, o conhecimento, por maior que seja, ele é limitado. Jó era um homem excelente, Deus mesmo fala dele, mas ele depois admite, eu conhecia pouco do Senhor. Eu tinha uma ideia de Deus, agora eu conheço mais, agora eu vejo, agora eu sinto, agora é mais íntimo. Então a primeira coisa para a gente cumprir o propósito de Deus na nossa vida é a coisa mais básica que tem, conhece Deus. E eu digo a você, não tem um dia que você vai dizer que já conhece o bastante. Tem mais coisa a cada dia para você conhecer. Continua o texto lá, Davi dizendo assim, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Duas maneiras aqui de se servir a Deus. Primeira, coração íntegro e alma voluntária. Veja, a versão corrigida fiel diz coração perfeito. Alguém tem essa versão aí? Serve-o de coração perfeito ou íntegro. A ideia aqui é da inteireza, serve-o de todo o teu coração. Veja, o que Deus requer de mim não é uma parte do meu coração, não é uma parte do meu tempo, não é um pedaço da minha dedicação. A dedicação ao Senhor é completa. O holocausto era um sacrifício completo. Foi esse sacrifício que Deus fez por nós em Jesus. Jesus se deu totalmente. Eu não posso me dar parcialmente para Deus. Ou eu dou tudo, ou eu não dou nada. Eu não posso dar metade do meu coração para Deus. Eu não posso dar 99% do meu coração para Deus. Ou eu dou íntegro, ou eu não dou nada. Deus quer exclusividade no nosso coração. Qualquer outra coisa que roube parte do nosso coração é um ídolo. Um ídolo, a idolatria é uma dedicação do coração do homem. Então a Bíblia diz que Deus procura aqueles cujo coração seja totalmente dele. Serve-o de coração íntegro e alma voluntária, é o que ele está dizendo. Em 1 Coríntios, vamos ler a Bíblia, no capítulo número 3, no versículo número 3 e versículo número 4, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, verso 3 e 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem,
Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha o que Deus está nos dizendo aqui. O que Ele quer? Que a gente tenha todo o coração nele, não em Paulo, não em Apolo, não numa igreja, não num homem, não numa pessoa, mas inteiramente nele. Não admite, então, partidarismo. Não admite, então, nenhum tipo de divisão. Coração íntegro é um coração totalmente focado em Deus. Todos aqueles que servem a Deus sem um coração focado em Deus, brevemente vão se decepcionar, porque vão focar em homens, vão ter decepções com esses homens, e aí, então serão decepcionados para fazer a vontade de Deus. Salomão ouve de Davi, seu pai, ele dizendo, foque em Deus, sirva-o com coração íntegro, sirva-o de maneira voluntária. Coração íntegro é um coração puro, aonde só cabe as coisas de Deus, porque qualquer outra coisa que entre, mistura, e qualquer tipo de mistura estraga. As coisas santas não se misturam com as coisas profanas. Qualquer mistura vai estragar. Por isso a Bíblia diz lá em Jeremias 48:10, maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aonde entra o relaxamento? Ele entra no coração, ele entra na maneira de ver, de enxergar. Por que alguém que serve a Deus, de repente, relaxa no que está fazendo? Porque olhou para algum outro lugar, porque deixou seus olhos para alguma outra direção, porque se olhasse somente para Deus, não relaxaria no seu serviço. E ao relaxar, a Bíblia diz, se torna maldito, não abençoado, amaldiçoado. Por que relaxamos? Porque olhamos para o outro. Dizemos assim, eu estou aqui me esforçando, aquele ali não faz nada, e está indo no mesmo barco que eu, então eu vou relaxar também. Maldito. Coração íntegro, coração pleno, totalmente do Senhor. Deus não aceita coisas feitas de qualquer jeito, irmãos. Davi sabia disso, por isso ele diz, Salomão, não faz a obra de qualquer jeito. Faz com todo o teu coração, faz com todo o teu empenho. Não importa apenas o que você faz, mas o que você faz, por que você faz, a motivação, tudo isso está envolvido na inteireza do coração. Há um exemplo bíblico em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, que ilustra um pouco essa inteireza. Veja, haviam pessoas aqui fazendo uma coisa, mas uma coisa que não foi abençoada. Veja, Levítico 10, 1 e 2 diz, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Veja, Nadab e Abiú tinham autoridade para trazer fogo, eram sacerdotes. Tinham autoridade para trazer um incensário, eles tinham cada um o seu incensário. Estavam fazendo a coisa certa. Mas a Bíblia não explica, mas de alguma maneira aquele fogo era estranho. Era certo trazer o incenso, era uma recomendação de Deus que o incenso sempre queimasse, falei isso aqui outro dia. Era certo eles como sacerdotes fazerem isso, era certo, era a função deles fazer isso. Mas de alguma maneira aquilo não estava inteiro, de alguma maneira aquilo não estava puro. Irmãos, quando a gente diz que alguma coisa é pura, é porque não tem nada misturado. Não é verdade? Se eu vou te dar uma coisa de ouro, você quer que seja ouro puro, ou não? Pode ter no meio do ouro umas latinhas de Coca-Cola, incrustada assim no meio. Não, você não vai querer latão, né? Você quer ouro puro. Se é puro, não tem mistura. O fogo era estranho porque tinha alguma mistura. Então eu estou fazendo, a coisa parece que está certa, mas tem uma mistura ali. Serve a Deus de coração íntegro, de alma voluntária. Alma voluntária, o que significa isso? Voluntariado é algo que eu ofereço
por mim mesmo, que ninguém me obrigou a fazer, eu não fui convocado, eu me apresentei voluntariamente, eu coloquei o meu coração à disposição, não fiz por uma obrigação, por um ter que fazer, eu fiz com um coração voluntário, sem esperar um pagamento, sem esperar uma recompensa. Então veja, Davi está dizendo: Salomão, dá o teu coração todo para Deus, e dá sem esperar nada em troca. Alma voluntária, seja o primeiro a dar, seja o primeiro a se oferecer, sem que alguém precise pedir, sem que alguém precise mandar. Você já sabe o que tem que fazer, então, meu filho, vai e faz. É simplesmente isso que ele está dizendo aqui. Nessa alma voluntária, não há lugar para alguém me mandar fazer aquilo que eu sei que tenho que fazer. É voluntário. Então veja, voltando ao texto em 1 Crônicas, mas agora no capítulo número 29, no versículo 17, veja o que está escrito: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te fez ofertas voluntariamente. O próprio Davi, logo depois, dá o exemplo ao seu filho. Veja, ninguém o mandou fazer, mas ele disse: eu voluntariamente fiz. Voluntariamente eu participei da construção desse templo. Voluntariamente o meu coração se deu e eu fiquei feliz ao perceber que outros fizeram a mesma coisa. Então o que ele está dizendo: Salomão, você vai construir, muito bem, meu filho, Deus te chamou para isso, mas não deixa de fazer isso com voluntariado. Não deixa de fazer isso com integridade no seu coração. Não se deixe confundir, conheça bem o Deus a quem você está servindo. Então, amados, o nosso voluntariado, como cristãos, devem ser em todas as áreas. A nossa presença aqui nesse lugar é voluntária. Você sabia disso? Você não é obrigado a vir na igreja. Por mais que eu fale te obrigando, por mais que eu te cobre, você não é obrigado a estar aqui agora. Mas você tem que vir voluntariamente. É como diz o Salmo 122, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é um peso, não é um sacrifício, eu não vou lá pagar, ó Deus, estou aqui, hein? Vê se lembra de mim essa semana, vê se essa semana faz o meu chefe não me perturbar. Né? Ó Deus, eu vim domingo, vim até na quinta, vim na terça, Deus, domingo eu vim de manhã e de noite, por favor, né? Vê se quebra meu galho essa semana aí, não deixe os cobradores baterem na minha porta. Não é obrigado a vir, é com alegria. A obra de Deus se faz com voluntariado. Nós sabemos de um sentido de obrigação. Veja, há uma diferença no sentido. Eu sei de uma obrigação, como Paulo disse certa vez: eu prego o evangelho porque sobre mim pesa esta obrigação. Isso não quer dizer que ele fazia porque era obrigado, porque... Você conhece a vida do apóstolo Paulo? Uma coisa é o sentido do dever e outra coisa é o voluntariado. Você tem que ter o sentido do dever, mas lembrar que o tempo todo você é voluntário, porque senão você diz assim: manda outro em meu lugar. Né? Vamos dizer assim, você serve a pátria entrou em guerra, você tem um sentido do dever que você tem que defender a pátria, mas você fala: não, mas manda o meu vizinho primeiro. Eu não vou me alistar não, manda o outro primeiro, depois eu mando o filho do outro primeiro, depois eu mando meu filho para a guerra. Não é assim que funciona no reino de Deus. Eu tenho o sentido do dever, mas eu sou voluntário. Quando tem oportunidade, eu sou o primeiro. Está aqui, eu, Senhor, porque eu me alegro com isso. Não é por força, é por alegria. Entende, irmãos? Esse é um conselho que ele deu. Voltando lá ao versículo 9 ainda, há um outro conselho de Davi aqui, em que ele diz, olha, continuando o texto: porque o Senhor esquadrinha
todos os corações, penetra todos os desígnios do pensamento. Agora, se o buscares, ele se deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Aqui Davi dá um conselho simples: busque a Deus. Se você o buscar, você vai achar. Ele vai se deixar achar. Porque, irmãos, veja bem, Deus é o único que pode se esconder se Ele quiser. Concorda com isso? Adão e Eva quiseram se esconder de Deus. Tolinhos. Né? Jonas quis se esconder de Deus. Vou para Tarsis. Tolinho, bobinho. Ninguém consegue se esconder de Deus. Mas Deus, se quiser, se esconde da gente. Então a Bíblia está dizendo que se você o buscar, ele vai se deixar achar. Você o acha se ele deixar, porque se ele não deixar, ninguém acha não. Mas ele quer alguém que o busque. Ele quer encontrar uma alma voluntária. Ele quer encontrar um coração íntegro. Uma pessoa que o conhece e quer sempre buscá-lo. E buscá-lo de todo coração. Veja lá em Jeremias, capítulo número 29, versículo número 13. Todos conhecem, eu já citei aqui, Jeremias 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o coração íntegro aí mais uma vez. Todo. Você vai me buscar e você vai me achar. Pior coisa é buscar e não achar, né, irmãos? Mas ele diz, se você me buscar de todo o coração, você vai me achar. Eu não posso fazer nada por Deus de conta própria. Nada que eu queira fazer pelo Senhor, eu farei sem a ajuda do Senhor. Pensa nisso. Você entendeu o que eu disse aqui? Primeiro, Deus não depende de mim, não depende de você. E se alguma coisa de boa eu faço para Deus, é porque Ele me ajuda a fazer. Eu não tenho nada para oferecer a Deus que Ele não tenha me dado primeiro. Se eu estou aqui pregando, é porque Deus me deu o dom da pregação. Se Ele não tivesse me dado, eu não podia estar aqui pregando, tinha que estar em outro lugar, fazendo alguma outra coisa. Cada um faz de acordo com o que Deus deu a cada um. Mas se eu faço alguma coisa para Deus, não foi porque eu inventei, porque eu decidi, foi porque Deus me deu para fazer. Então eu preciso buscá-lo sempre, de todo o meu coração, como diz Davi a seu filho. Se você o buscar, ele vai se deixar achar por você. E o último conselho, não menos importante, voltando lá ao texto em 1 Crônicas 28, no versículo 10, Davi termina dizendo assim para seu filho Salomão: agora, pois, atende a quantas coisas? A tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Último conselho, seja forte e faça a obra. Irmãos, isso é um conselho que todos nós precisamos. E, genericamente, independente do gênero, tanto homens quanto mulheres. Embora Davi tenha falado com seu filho homem, Salomão, qualquer um de nós que quiser servir a Deus precisa ser forte e corajoso. Porque a obra de Deus não é feita por covardes. Dá para entender isso? A obra de Deus não é feita por covardes. Homens e mulheres que querem servir a Deus precisam ser fortes e precisam ser corajosos. É interessante que isso que Davi diz é mais ou menos a mesma coisa que Deus diz a Josué. Não é? Você conhece o texto lá em Josué capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Deus fala assim: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus está falando com ele. Então somente sê forte e muito corajoso, repete segunda vez, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Terceira vez, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Davi diz a seu filho: meu filho, Deus te chamou, Deus te escolheu, mas você tem que ser forte,
você precisa ser corajoso. Isso é algo que depende de uma atitude sua, a atitude de força e de coragem, mesmo sabendo que Deus faz todas as coisas. Eu não faço a obra de Deus, você não faz a obra de Deus. A gente faz o que a gente pode fazer, abençoado por Deus, guiado por Deus, mas tudo vem de Deus, tudo vem dele. Mas, mesmo sabendo disso, que Deus providencia todas as coisas, Ele quer contar com homens fortes e corajosos. Mesmo sabendo que não depende de mim, eu não posso me acovardar, porque o covarde não faz nada, o covarde chora e vai chorar em casa. Foge e vai chorar debaixo da cama, é ou não é? O covarde, ele se retira. O covarde larga você lá na frente e vai embora. O covarde, quantas vezes já cheguei aqui para covarde, né? O covarde fala para mim, pastor, conta comigo. Quando eu procuro o cara, está em outra igreja. Né, irmãos? O covarde, quando vê o lobo chegar, vai embora. Jesus falou isso, a diferença do bom pastor para o outro é essa. Quando vê o lobo, ele foge. Até o lobo chegar, ele é ótimo pastor. Mas na hora que vê o lobo, ele sai correndo. E a obra de Deus não pode ser feita por covardes. Mesmo sabendo que Deus é que faz tudo. E o último exemplo que eu quero te dar está no livro de Juízes, capítulo 7. É o exemplo de Gideão, você conhece? Veja, Deus iria dar uma vitória maravilhosa ao seu povo, contra um povo mais forte e mais poderoso. Quem faria isso? Deus. Ele podia fazer com 1, com 10, com 300, com 500, com 2.000, qualquer número, não importa. Deus depende do número, irmãos. Deus depende da quantidade de pessoas para ganhar uma guerra? Não depende. Todo mundo é maioria quando está junto de Deus. Pode ter 500.000 contra você. Se Deus está contigo, você é a maioria. Então Deus não depende do número para ganhar nada. Mas Gideão estava ali com 30.000 homens. E Deus falou assim, não, nesse meio aí tem muito covarde. E covarde me dá arrepio. Deus falou assim, ó, covarde me dá arrepio. Eu não gosto de covarde. Você gosta de covarde? Anda perto de covarde, você acaba se tornando um covarde. Anda perto de um covarde que você acaba virando, né, covarde também. Então, Deus não gosta de covarde. Ele falou para Gideão, Gideão, tem muita gente aí. Versículo 3 do capítulo 7. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte. Retire-se da região montanhosa. Então, voltaram 22.000 e 10.000 ficaram. 22.000 dos 32.000 se identificaram, vestiram a carapuça. Sou covarde, sou tímido, sou medroso. Então, ó, caminho da roça. Não quero você na frente de batalha. Por quê? Sabe por quê? A vitória viria de qualquer jeito. Tem 1, tem 10, tem 300, tem 20, tem 100.000, iam ganhar. A pior coisa que tem é quando o covarde ganha. Porque aí ele ia pensar o quê? Eu ganhei, mesmo sendo covarde. Olha, eu ainda ia comemorar a vitória, né? Eu fiquei lá escondido, atrás da carroça. Mas, quando a vitória veio, eu sou bom. Então, não pode ter covarde. Para fazer a obra de Deus, irmãos, não pode ter covarde. Acomodados, tímidos, medrosos, desajeitados, como são os próximos que Deus falou aqui, os desajeitados, que faz tudo de qualquer jeito, não serve para a obra. Então, aprenda comigo essa manhã, queridos, vamos aprender juntos. Se a gente quer fazer a obra que Deus nos mandou fazer, nossa vida precisa seguir esses padrões, esses critérios. Temos que conhecer Deus, temos que ter o coração íntegro, a alma voluntária. Nós precisamos de ser fortes e corajosos. Nós não podemos ficar dessa forma. Nós temos que buscar a Deus. Ninguém fará o que tem que fazer se não fizer segundo a palavra de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu espero que você queira fazer também aquilo que Deus te capacitou a fazer. Mas ouve os conselhos de Davi, que eu creio que são conselhos de Deus para nós, para cada um de nós. Conselhos de Deus que nos farão úteis na obra de Deus. E as coisas serão feitas através de nós. Deus fará através de nós. Amém?
Que Deus te abençoe com a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus direção, para que essa palavra impregnada no nosso coração mude as nossas atitudes hoje. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, mas não é só ouvir que importa. O que importa é se agora nosso coração for movido pelo Senhor para uma atitude diferente, para um compromisso maior, para uma atitude de coragem, para uma busca maior, para um conhecimento mais insistente do Senhor. Fala conosco, meu Deus, fala o nosso coração, para a nossa vida mudar, para que a gente possa fazer aquilo para o que o Senhor nos escolheu. Não adianta dizermos que fomos escolhidos se não fazemos segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente, para que a Tua palavra se instale e opere tudo aquilo que o Senhor quer operar. Abençoa a Tua igreja, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.